amigos e minhas amigas do YouTube, vamos dar sequência ao estudo que iniciei no vídeo anterior, que eu estava falando sobre a prescrição da ação judicial de improbidade administrativa. Nós falamos no último vídeo sobre o conceito de prescrição voltada para a lei de improbidade administrativa, que é a lei 8.429 de 1992. Então, nós verificamos que uma vez reconhecidos os tipos de atos de improbidade administrativa, conhecidas as sanções que podem ser aplicadas pelo juiz quando for proferir uma sentença judicial, nós temos que agora analisar qual é o prazo que eu disponho para ajuizar uma ação de improbidade administrativa perante o Poder Judiciário. Nós falamos que a prescrição seria a perda do prazo que a pessoa dispõe para levar ao Judiciário essa ação de improbidade, visando penalizar aquele agente que tenha praticado o ato ímprobo. Então, a pessoa interessada tem a procuração, no caso nós falamos que é o Ministério Público e o município, por força da redação inserida no artigo 17 da Lei 8.429, são essas duas pessoas, a entidade lesada e o Ministério Público, que podem ajuizar esse tipo de ação perante o Poder Judiciário. E essas hipóteses de prescrição ou a forma que a lei estabeleceu os casos, vamos dizer assim, de prescrição, nós podemos ver fazer essa leitura no artigo 23, nos incisos de 1 a 3 da Lei de Improbidade Administrativa. Então, o que eu pretendo fazer neste vídeo de hoje é iniciar, já que já falamos sobre o conceito, um pouco bem resumido e prático, para que vocês possam entender de prescrição, vamos iniciar hoje aqui neste vídeo o nosso estudo sobre o capítulo 7 da Lei de Improbidade Administrativa, que trata da prescrição da ação de improbidade administrativa. Então, diz o artigo 23 desta Lei de Improbidade Administrativa, da Lei 8.429 de 1992, o seguinte: está previsto no caput deste artigo: as ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas. Então, nós já vimos as sanções. Então, diz o seguinte, vamos repetir: as ações judiciais destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas. Inciso 1. Até 5 anos após o término do exercício do mandato do cargo em comissão ou de função de confiança. Essa é a primeira hipótese de prescrição. Repetindo, inciso 1, de até 5 anos após o término do exercício do mandato, do cargo em comissão ou da função de confiança, a ação pode ser proposta. Inciso 2, dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público nos casos de exercício de cargo efetivo ou de emprego. Então, seria a hipótese número 2, ou inciso 2, vamos dizer, O inciso 3, qual que é o prazo previsto no inciso 3? Nós já vimos duas hipóteses diferentes uma da outra, do inciso 1 e do inciso 2 do artigo 23. Agora, o inciso 3 do artigo 23 diz que até 5 anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do artigo 1º desta Lei de Improbidade Administrativa. Então, são essas 3 hipóteses que nós temos de prescrição
dos atos não, que podem ser aplicadas as sanções aos agentes públicos que porventura tenha praticado atos de improbidade administrativa. Ou seja, disponho desses prazos para me socorrer ao judiciário para tentar penalizar ou responsabilizar esses agentes públicos ímprobos. Vocês podem observar nesses 3 incisos que eu acabei de ler que esses prazos foram fixados levando-se em consideração a natureza do vínculo mantido entre o agente público e o sujeito passivo deste ato, supostamente lesado, que no caso é o ente municipal e aquelas entidades enumeradas ou referidas no artigo 1º da Lei 8.429 de 1992. Então nós vamos ver cada um desses incisos. Eu me proponho a falar hoje, neste vídeo, do primeiro caso de prescrição previsto no inciso 1 do artigo 23, que é o que diz o seguinte, repetindo para a gente poder sintonizar hoje neste tópico, neste inciso. Diz o inciso 1 que as ações judiciais pela prática de atos de improbidade administrativa podem ser propostas até 5 anos após o término do mandato. Aí o término do mandato de quem? Dos agentes políticos, no caso, principalmente do prefeito, do vice-prefeito, do vereador. Podemos incluir aqui até dos conselheiros tutelares, né, que são agentes públicos, por exemplo, a título de ilustração, que têm mandato, foram eleitos para um determinado mandato. Então, quando eu falo até 5 anos após o término do mandato, é um dos prazos que eu tenho, eu estou me referindo àqueles que foram eleitos para trabalhar na administração pública, notadamente os agentes políticos que fazem parte do dia a dia da administração. Então eu tenho até 5 anos após o término do mandato, do cargo, após a pessoa deixar o cargo, vamos dizer assim, em comissão, está bem claro, cargo em comissão ou de função de confiança. Então são 3 hipóteses que eu coloco aqui dentro desse inciso. Tenho 5 anos de prazo para mim propor uma ação contra o agente público que ocupe, vamos traduzir em miúdos, né? Que ocupe mandato ou que tenha mandato para aquele que exerça cargo em comissão, eu tenho 5 anos após a saída dele daquele cargo em comissão, ou para aquele servidor público que exerça função de confiança, tá certo? Então nós vamos ver agora, tentar entender de uma forma mais rápida, o que vem a ser cargo de confiança e o que vem a ser cargo comissionado, ou melhor, função de confiança e cargo comissionado, a que se refere o inciso 1 deste artigo 23, tá certo? Nós sabemos que nós temos na administração pública 2 tipos de cargos, os cargos efetivos e os cargos comissionados. Os cargos efetivos, nós podemos afirmar que são aqueles cargos cujo ingresso se dá por concurso público, ou seja, o cargo efetivo é aquele que a pessoa começa a trabalhar no serviço público quando ela é aprovada em concurso público de provas ou de provas e títulos. Então é uma das formas de ingresso no serviço público, através de concurso público. Eu ingressando através de concurso público, eu vou me tornar um servidor efetivo, um servidor de carreira do município ou do ente público para o qual eu vou trabalhar. Mas eu posso também me ingressar de uma outra forma, que não é através de concurso público, para preencher o chamado cargo comissionado, que é o que nos interessa no momento aqui desta análise, tá certo? Porque nós vimos que o inciso 1 do artigo 23 fala que eu tenho um prazo de até 5 anos após
a pessoa que esteja ocupando o cargo comissionado sair, para que eu possa ajuizar uma ação de improbidade contra ela, caso ela tenha cometido um ato ímprobo. Então, o cargo comissionado é aquele cargo que a pessoa ingressa no serviço público sem concurso público, tá certo? Uma das modalidades de ingresso no cargo comissionado é daquela pessoa que vem de fora para a administração, aquela que não fez concurso, aquela que vai ocupar um cargo público saindo de fora, sendo uma pessoa de confiança do administrador público, do gestor público, do presidente da Câmara, tá certo? Então ele é escolhido para ocupar aquele cargo comissionado por ser uma pessoa de confiança do prefeito, do presidente da Câmara. Por isso que esse cargo comissionado é também chamado um cargo de confiança, tá certo? Mas eu posso também preencher esse cargo com um servidor público, tá? Aquele que é efetivo passa a ocupar um cargo comissionado durante um determinado tempo na administração pública, ou seja, ele deixa o seu cargo efetivo e é nomeado pelo prefeito ou pelo presidente da Câmara para ocupar um cargo comissionado. Quando ele sai desse cargo comissionado, ele retorna para o seu cargo efetivo. A própria Constituição Federal exige que um determinado percentual destes cargos sejam preenchidos por pessoas de carreira, por pessoas que ingressaram no serviço público por concurso público, e um percentual menor por aquelas pessoas que vêm de fora e que ingressam no serviço público sem concurso público. Então este é o cargo comissionado, tá? Que existe na administração pública, que a pessoa ingressa sem fazer o concurso público, ou ela ocupa o cargo porque ela já é servidora pública, então ela pode ocupar também o cargo comissionado. Esta previsão destes dois tipos de cargos, comissionados e cargos efetivos, cargos de carreira, estão previstos no inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal. E por fim, nós precisamos entender também o que é função de confiança, porque o inciso 1 faz referência ao cargo comissionado e à função de confiança, dizendo que quando a pessoa deixa de exercer a função de confiança, quando a pessoa deixa o cargo comissionado, eu disponho de 5 anos para me propor uma ação judicial de improbidade administrativa contra essas pessoas que porventura tenham praticado algum tipo de ato de improbidade administrativa. Na prática, essa chamada função de confiança, ela é conhecida como função gratificada, tá? Então a função de confiança é uma função chamada de função gratificada, que ela é exercida e só pode ser exercida por servidor de carreira, aquele servidor efetivo do município, aquele servidor que já cumpriu o seu estágio probatório, que é estável no serviço público, ele pode ocupar uma função de confiança. Em que consiste essa função de confiança? Voltando só um pouquinho no assunto que eu estava falando anteriormente, para dizer a vocês que os cargos comissionados e os cargos efetivos são criados por lei específica, lei municipal, lei estadual ou lei federal. Tem que haver a lei para que existam os cargos e para que eles sejam preenchidos. Na lei se cria o cargo, se cria o número de vagas, se cria a jornada de trabalho, se cria as condições para o acesso ao cargo, o que eu vou exigir da pessoa para que ela seja aprovada em concurso público, o grau de instrução, por exemplo, não é isso? Então, eu gostaria de deixar destacado isso para vocês também. Agora, voltando à função de confiança, que também deve ser criado por lei, ela consiste em quê? Já que ela só pode ser ocupada por servidor efetivo e servidor de carreira. Ela consiste numa outra atividade que vai além daquela que o servidor efetivo já exerce no seu dia a dia. Ou seja, além daquela função que é própria do seu cargo de carreira, daquele cargo que ele ingressou por concurso, ele passa a exercer uma função complementar, vamos dizer assim, uma função adicional, além daquela sua, tá?
que foi criada também por lei. E para isso ele recebe alguma coisa a mais como remuneração. Então é criada a função gratificada por lei e é fixado também o valor dessa função gratificada, que nós também podemos chamar de função de confiança, que vai ser paga àquele servidor que porventura tiver a sua atividade acrescida de mais algumas outras, tá certo? Nós vamos dar um exemplo, um agente administrativo, uma pessoa que ingressou no serviço público, para o concurso público, para ocupar o cargo de agente administrativo. Depois de determinado tempo na administração pública, ele pode ser nomeado para exercer, por exemplo, a função como membro da comissão de licitação, que não faz parte da sua atribuição. Ele pode ser nomeado, por exemplo, para fazer parte da comissão de controle interno, atribuindo essas funções complementares que não fazem parte das suas atribuições do concurso, do seu cargo. Então ele vai acumular, além das atribuições normais dele, ele vai exercer uma função gratificada, vamos dizer assim, função de confiança. Para isso, ele vai receber um percentual a mais, X% sobre o que ele já ganhava, por exemplo. Se ele tem um vencimento aí de R$1.000, um exemplo, eu posso dizer que se ele for exercer as atribuições na comissão de licitação ou do controle interno, como eu disse, que ele receberá, por exemplo, 30% a mais do que ele já ganha sobre o seu vencimento básico. É uma das formas de se criar esse valor, que pode ser por percentual e pode ser também por um valor fixo, corrigido isso aí anualmente, tá? Ele é nomeado por decreto do prefeito, do presidente da Câmara, para ocupar essa função gratificada, e quando ele deixa de exercer essa função gratificada, ele vai ficar só com a sua função do cargo, corta-se essa função e ele volta na sua atividade normal. Se foi feito um decreto nomeando ele para ocupar essa função, faça um outro revogando esse decreto. Ou se eu vou nomear alguém no lugar dele, revogo aquele decreto que eu nomeei, esse anterior, e faço um outro decreto nomeando a pessoa seguinte que eu queira, porventura, nomear, tá certo? Então, o que diz aqui, voltando agora com essas explicações que eu fiz, sobre o que é cargo comissionado, o que é cargo, o que é função gratificada, vamos ver então como que se faz a contagem desse prazo prescricional de 5 anos para que a pessoa possa exercer o seu direito de ajuizar uma ação de improbidade administrativa contra o agente público ímprobo, seja ele o município, seja ele, por exemplo, a Câmara Municipal ou o presidente da Câmara. Nesse caso, o presidente da Câmara não tem legitimidade, seria só o município ou só o Ministério Público. Poderá o presidente da Câmara, tendo uma denúncia nesse sentido, comunicar ao Ministério Público, o Ministério Público, no caso, ajuizaria esta ação. Por exemplo, nós estamos no mandato aí dos prefeitos e vereadores, que vai se encerrar em 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro do ano seguinte. Se algum vereador ou algum prefeito cometeu algum ato de improbidade administrativa nestes 4 anos que ele está exercendo o seu mandato, né, que termina agora em 31 de dezembro do ano que vem, eu disponho até o dia 31 de dezembro de 2025 para que eu possa ajuizar qualquer tipo de ação de improbidade administrativa para tentar penalizar o agente público ímprobo. Então, se for ele prefeito ou vereador, eu disponho de até o dia 31 de dezembro de 2025. Quando eu digo eu, seria o município ou o Ministério Público, tá certo? E as perguntas que se formulam aqui neste momento para reflexão são as seguintes: se porventura nós estivermos diante de uma situação em que o agente público, o prefeito, por exemplo, tenha cometido um ato de improbidade administrativa em conluio com uma empresa, por exemplo, com uma empreiteira ou qualquer uma outra pessoa jurídica, ou mesmo pessoa física que tenha prestado algum serviço ou vendido algum produto para a municipalidade. Esta pessoa também, esse terceiro que é de fora, vamos dizer assim, que praticou este ato ímprobo, este particular, juntamente com o servidor público ou outro agente público, pode ser o prefeito,
Qual que é o prazo dele prescricional para entrar com ação contra esse terceiro? É a primeira pergunta que se indaga. A resposta é a seguinte: é o mesmo prazo que eu disponho para propor ação para o agente público. Se é o prefeito, 5 anos após o seu mandato. Se é ocupante de cargo comissionado, 5 anos após a saída deste agente público, desse cargo comissionado. Se é aquele que exerce função pública, nós vamos ver que tem um pouquinho uma diferença, uma discrepância nisso aí. É o seguinte, porque quando se fala em função pública é um pouquinho diferente. O entendimento que nós temos, se nós pegarmos pela lei, pela redação fria da lei, do inciso 1, está muito claro para mim. E eu acho que é o que deveria ser aplicado. Por exemplo, voltando, no caso do mandato, eu tenho 5 anos para entrar com a ação após o término do mandato. Sendo cargo comissionado, eu tenho 5 anos após a saída desta pessoa do cargo comissionado. Mas se é servidor público que ocupa cargo comissionado ou função gratificada, que deveria seguir o mesmo raciocínio, 5 anos após deixar este cargo comissionado, o servidor público, ou 5 anos após esse servidor público deixar de exercer a função gratificada, a jurisprudência veio trazer um entendimento contrário, entendendo que esse prazo não se aplica nessa hipótese. Nós vamos aplicar a hipótese do inciso 2, que nós vamos ver depois no inciso seguinte. No inciso 2, nós vamos ver depois no vídeo seguinte, tá? Que é o prazo aplicado para o agente público quando ele é servidor público, que é diferente da situação que nós estamos vendo. Porque aqui nós estamos falando o servidor público de carreira, aqui nós estamos falando do servidor público comissionado, estamos falando do detentor de mandato eletivo, estamos falando do servidor que ocupa uma função mista, o seu cargo efetivo e o comissionado, e que ocupa uma função gratificada. Nessas duas últimas hipóteses, o entendimento da jurisprudencial é de que a aplicação não é de 5 anos após eles deixar o cargo, mas sim quando se aplica a regra para o cargo de servidor público efetivo, que nós vamos ver no próximo vídeo, no vídeo que eu vou tratar desse assunto específico. É o seguinte, e quando se fala também do particular, que nós falamos agora, vou voltar um pouquinho, o STJ tem firmado o entendimento que o particular não pode, e obviamente não pode mesmo, ser responsabilizado de forma isolada pela prática de um ato de improbidade administrativa. Pois para que haja esse ato ímprobo, é necessária que existe a sua atuação em compasso com um determinado agente público. Tá certo? Eu até tenho um precedente aqui do STJ, que eu vou deixar para os colegas que queiram fazer uma pesquisa. É o precedente seguinte: é um agravo regimental, um agravo de instrumento, só um minutinho, é um agravo regimental no RESP 15.10.589, do Ceará, tá? Que teve como relator o ministro Benedito Gonçalves, da primeira turma do STJ, um julgado realizado no dia 26 de maio de 2015, publicado dia 10 de junho de 2015, tá certo? Então, eu vou deixar isso como um precedente para aqueles que queiram fazer um estudo nesse sentido, com relação ao particular, tá? O prazo deles é o mesmo atribuído ao agente do inciso 1 que nós estamos vendo, e nós temos esse precedente para reforçar esse nosso raciocínio, porque essa previsão não está na lei de improbidade administrativa. Não estando na lei, nós temos realmente nos socorrer à jurisprudência, à doutrina, para chegarmos a uma definição. A outra pergunta que eu quero colocar, que eu quero destacar, é o seguinte: e se esse agente público que tenha cometido esse ato de improbidade administrativa já tivesse aposentado? Por exemplo, eu cometi o ato de improbidade administrativa, logo em seguida eu me aposentei. Ou eu cometi esse ato de improbidade administrativa e logo em seguida foi colocado em disponibilidade remunerada pelo município ou pelo ente público que me remunera. Eu ainda assim respondo pelo ato de improbidade administrativa? A resposta é uma só. Respondo da mesma forma, tá certo? Uma outra situação que nós podemos ver: o prefeito que foi reeleito no segundo mandato. Eu disse que o prazo começa a fluir de 5 anos a partir do término do mandato do prefeito.
Mas se ele foi reeleito? A lei não prevê essa hipótese, mas a jurisprudência definiu que se ele foi reeleito prefeito, reeleito novamente prefeito, este prazo, caso ele tenha cometido um ato ímpio no primeiro mandato dele, o prazo dele começa a fluir, a contar estes 5 anos para ser juizado uma ação de improbidade após o término do último mandato, do segundo mandato dele, não do primeiro. Eu posso ajuizar antes, sem problema nenhum, mesmo ele estando no cargo do segundo. Mas para que haja prescrição, é contada a partir do dia que ele encerrar o seu segundo mandato, tá? De algum ato que ele tenha praticado, obviamente, no seu primeiro mandato, tá certo? Por exemplo, um ato impublicado cometido neste mês de outubro de 2019, no mês de outubro de 2019. Suponhamos que o prefeito foi reeleito para o mandato de 2021 a 2024. O início do prazo dele começa a ser contado em 1º de janeiro de 2025, a contar do segundo mandato, do ato praticado, ímprobo no primeiro mandato, e vai se encerrar no dia 31 de dezembro de 2029. Nesse sentido, eu quero deixar também um precedente para os meus colegas advogados que queiram se consultar a respeito disto. É uma decisão do STJ também, no RESP número 1647-209, do Mato Grosso, tá? Do STJ, tendo como relator o ministro Og Fernandes, do dia 2 de fevereiro de 2018. E a outra pergunta que se faz é a seguinte: suponhamos que o agente político era vereador e foi eleito para o cargo de prefeito. Aplica-se essa mesma regra que eu acabei de falar para o prefeito que é reeleito prefeito? Não se aplica, porque são cargos diferentes. Se ele era vereador, cometeu um ato ímpio quando era vereador, foi reeleito prefeito, o prazo começa a contar de 5 anos a partir do momento que ele encerra o seu mandato de vereador. Então não se aplica essa mesma regra, tá certo? E, por exemplo, se o caso, uma situação que nós podemos colocar, que a pessoa que não é servidor público ocupava um cargo comissionado na administração pública e mudou de prefeito, ou o prefeito foi eleito, ele continuou ocupando o mesmo cargo durante um determinado período. A partir de quando vai ser começado a contar este prazo deste indivíduo? Também aplica-se a mesma regra do prefeito, que foi reeleito. Só que para esse caso, até o momento em que ele estiver nesse cargo comissionado. Tá? Então, se ele praticou um ato ímpio nos primeiros 4 anos que ele esteve no mandato do prefeito A, por exemplo, se ele continuou no prefeito B, a contagem dele vai ser iniciada somente quando ele deixar esse cargo comissionado. Tá certo? Então, são esses os casos que eu gostaria de ter apresentado para vocês nesse sentido. E dizendo que eu vou falar aí sobre o servidor que ocupa cargo comissionado e cargo e função de confiança no inciso seguinte, que é o 2 no próximo vídeo, que os prazos são diferenciados para esses 2 tipos de situações, tá certo? Então, transcorrido esses prazos, nós podemos dizer que ocorreu a prescrição do direito de propositura da ação de improbidade administrativa, tanto pelo município como pelo Ministério Público. Então eu encerro aqui este meu vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá certo? Se você gostou, deixa aí o seu like, vai aí no sininho, aperte aí, vai aí nesse destaque em vermelho que nós temos aí na tela, faça a sua inscrição no canal, porque você se inscrevendo no canal, você está fortalecendo aí o nosso canal e você vai ter condições de receber os nossos vídeos que são publicados para aqueles que não têm conhecimento e que estão nos acompanhando pela primeira vez, todas as terças-feiras, tá? Todas as terças-feiras eu gravo um vídeo falando sobre direito público. E a matéria do momento, a bola da vez, é a improbidade administrativa. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até a próxima, se Deus quiser.